obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para complementar aquilo que referi há pouco, também da nossa proposta de redução de 4 pontos percentuais para rendimentos coletáveis acima de 15 mil euros para as microempresas da região autónoma da Madeira. Sabendo de facto que os 17%, Sr. Secretário, como o Sr. Secretário há dias confirmou, vai até aos 15 mil, não é? De rendimento coletável. Portanto, acima dos 15 mil, não é os 150 mil, não é os 150 mil. Acima dos 15 mil, temos a taxa 21, correto? E, portanto, a nossa proposta seria, consubstanciadamente, a redução de 4 pontos percentuais, porque estamos a falar de um universo de mais de 90% do sector empresarial da região. São as microempresas. E há pouco eu mostrei aquele quadro ao Sr. Secretário, onde já se demonstra que a execução de outubro deu uma folga de 10 milhões em matéria de IRC às empresas. Correto, Sr. Secretário? Portanto, e isto quererá dizer que poderia haver aqui, como nós sabemos que estas microempresas têm uma responsabilidade muito importante na criação de emprego, poderia haver aqui um alívio de 4 pontos percentuais. É uma proposta. É uma proposta. Podia ser 2 pontos ou 1 ponto, já era um alívio. Mas, portanto, é também uma alternativa, é uma proposta no sentido também, tendo estas empresas uma responsabilidade efetiva de criação de emprego, poderia haver aqui também um sinal bastante claro. Porque convenhamos o seguinte, neste orçamento, Sr. Secretário, neste orçamento não se prevê nenhum alívio fiscal para as empresas. Ou estou errado? Onde é que está neste orçamento o alívio fiscal para as empresas? Bem, vejo o Sr. Secretário olhar para baixo, é que é verdade. Portanto, não há. E, portanto, vem aqui dizer à oposição com o seguinte, porque é que nós votamos contra o orçamento? Não se vota contra um articulado fragmentado. Nós analisamos o orçamento na sua globalidade e não se pode estar a acusar de votarmos contra ou abstenção. Portanto, vemos o orçamento na sua globalidade. É certo, e aí concordo, que este orçamento já é melhor do que o anterior. É certo. Aí também, atenção, nós somos de uma linha moderada, construtiva e admitimos que essa é uma realidade. Mas, no entanto, não é o nosso orçamento. E não sendo o nosso orçamento, naturalmente, não poderá ter da nossa parte uma corrente favorável. E, por outro lado, também, não esquecer, Sr. Secretário, que há pouco não quero convergir o assunto para Santa Cruz. E nem vou divergir o assunto para aí. Mas quero dizer que, depois de salientada o reparo para a resposta de documentos, eles vieram todos no dia seguinte, e é isso que nós agradecemos. Mas não veio um, Sr. Secretário, não veio um, nomeadamente aqueles que perguntava se havia medição de gás no interior dos túneis. Este não veio, e nós fizemos 3, 4 questões. Foi preciso encomendar um estudo para mostrar à população da Madeira que os gases no interior dos túneis são nocivos, são perigosos. Portanto, se o Sr. Secretário disse que já temos o estudo, nós não tínhamos efetuado. Portanto, muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais, para os cidadãos que acompanharam esta semana a discussão e o debate do orçamento e do plano, ficou, em nosso entender, um aspecto muito claro, muito objetivo e muito profundo. E hoje ainda ficou mais claro essa percepção, que é uma percepção que não deixa de ser uma transformação não transformada. Ou seja, a percepção é o seguinte, que só o PSD se acha digno, por direito e por manifesta superioridade, em aprovar, alterar e apresentar ideias e soluções para um futuro melhor dos madeirenses e dos porto-santenses. E, portanto, um PSD que, não esqueçamos, teve menos votos, em expressividade,
do que toda a oposição junta deste lado desta bancada. E, portanto, deste modo, segundo o Governo também e a bancada parlamentar do PSD, as restantes propostas dos Juntos pelo Povo já não servem, são insuficientes, são incoerentes e são irreais. Esta é uma conclusão que se tira. E, portanto, também podemos questionar se esta nova versão de um PSD que se diz renovado não é, pelo mesmo diapasão, uma repetição do velho, com uma nova roupagem. Aparentemente estarão mais abertos, mas estão mais fechados, senhoras e senhores deputados, para aprovar e aceitar alternativas e sugestões que também trazem justiça social. Por isso é preciso esclarecer a todos os madeirenses e porto-santenses que, salvo raras exceções, eles, o PSD, chumbam tudo e não passa nada. Essa é uma verdade insufismável. Os senhores do PSD chumbam tudo e não passam nada. Por outro lado, perante um cenário macroeconómico favorável, onde este Governo já reconheceu que está numa situação mais confortável, com resultados melhores. E voltamos ao cenário macroeconómico. Previsão do PIB crescer 1,8%. Taxa de desemprego, segundo as previsões do Governo, descerá dos 36,6% para os 12%. Administração pública, saldo de administração pública em superávit. Turismo em alta. Receitas do Centro Internacional de Negócios em recorde. Ou seja, já não é tempo deste PSD que se diz renovado aliviar a carga de impostos de uma assinatura que puseram em 2011 num plano de austeridade que trouxe a falta do diferencial fiscal, a carga de impostos sobre as famílias e sobre as empresas. Já não é tempo de aliviar ainda mais a carga e retirar a assinatura do anterior secretário das Finanças, que o atual também tinha conhecimento desta matéria. Aliás, nós temos que questionar também o seguinte: não teria o nosso senhor secretário atual das Finanças conhecimento da dívida omissa e das facturas que estavam reservadas numa gaveta e não estavam refletidas nas contas? E é esta situação que também a dívida não pode estar fora do discurso político. É preciso lembrar a todos os madeirenses que nós hoje estamos a pagar mais impostos porque os senhores omitiram dívida e não as refletiram nas contas. Esta é a diferença. A dívida não pode estar omissa do discurso. Muito bem. E porquê é que não vai mais longe o Governo no alívio fiscal? Porque se temos melhores resultados, segundo a perspectiva do Governo e o cenário macroeconómico, porquê é que não podemos ir mais baixo? Porque convenhamos uma coisa: a baixa do IVA da restauração não foi uma iniciativa do Governo Regional, foi uma iniciativa do Governo da República. Portanto, o único reflexo que nós temos neste orçamento, por isso é que nós dizemos que é um orçamento mini social, é de 1% apenas no primeiro escalão de IRS, que se poderá refletir nos demais. E que repor parcialmente o subsídio de insularidade para os funcionários públicos. E a acreditar nos números da previsão orçamental, teríamos IRS abaixo dos valores orçamentados, o IRC acima dos valores e o IVA provavelmente em sintonia. Mas vamos a duas contradições. E é importante também trazer aqui esta contradição, até para justificar aquilo que o discurso do PSD tem dito, nomeadamente do porquê do chumbo, do voto contra para este orçamento. Porque nós estamos a votar o orçamento na globalidade, apesar da expressão da etimologia ser essa. Há perspectivas, em nosso entender, nós consideramos que não deve merecer o nosso voto nessa perspectiva. Porque, convenhamos o seguinte: em entrevista ao Jornal da Madeira, segundo a qual o Sr. Presidente não ia meter mais um tostão, o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Presidente do Governo desabafava que não tinha visto, ou que nunca viu, a oposição a apresentar alternativas e propostas. Portanto, é um desabafo. Ora, eu pergunto ao Sr. Presidente do Governo, que não está cá, mas que tem o Sr. Secretário para levar a mensagem, ou mesmo a bancada do PSD, como é que o Sr. Presidente
poderá receber propostas e soluções da oposição quando temos aqui uma bancada parlamentar do PSD que chumba permanentemente as propostas desta bancada. Eles chumbam tudo e não passa nada. Este é o título de um cartaz que devia ser afixado à entrada desta casa e desta Assembleia. Eles chumbam tudo e não passa nada. E convenhamos fazer um exercício de reflexão numérico sobre este orçamento. Neste orçamento foram apresentadas 199 propostas e apenas 6 foram aprovadas. 3% na percentagem global. É isto a renovação e é isto a percepção que os senhores. E por outro lado, temos o senhor secretário regional, que também, quando confrontado com dados, com pedidos de dados, com pedido de documentos, com pedido de elementos e de impactos orçamentais, para nós podermos apresentar os devidos impactos, manda esta bancada sentar e ficar à espera para que não iriam receber esta informação. E até apelidou esta atitude legítima e de representação popular com pouca vergonha. Todavia, se ao Governo não recebe propostas, se o Sr. Secretário manda sentar os legítimos representantes da população, nós até podemos, senhores secretários, senhores elementos do PSD, ficar sentados à espera que as vossas promessas sejam realizadas e sejam concretizadas. Nós até estamos aqui sentados e de vez em quando nos levantamos. Mas a população da Madeira e do Porto Santo espera e desespera pelo cumprimento da vossa palavra. E vejamos o seguinte: lista de espera para cirurgias infindáveis. Portos e operações mais caras. Os portos mais caros. Viagens aéreas mais caras. Onde é que está o ferry prometido para a ligação do continente? Desemprego em níveis históricos. Empresas com sobrecarga de impostos. E falta de materiais e condições para os hospitais. Portanto, onde estão as promessas cumpridas pelo Governo PSD? Portanto, e por outro lado, nós, Juntos pelo Povo, também trouxemos aqui iniciativas. Apesar da Secretaria das Finanças não nos facultar os documentos previsionais ou de impacto, nós também quisemos trazer aqui um alívio às famílias, às empresas, a redução da despesa da região, que eu corrijo o Sr. Secretário, que ainda ontem dizia que nós não apresentávamos a respectiva redução de despesa. Temos a proposta de redução dos custos de contexto. Temos apoio também aos manuais escolares e apoio, entretanto, a medidas concretas para a saúde. E, portanto, senhoras e senhores deputados, e membros do Governo, por isso é que nós consideramos que isto é um orçamento mini-social. É um orçamento que não corrige o subsídio de mobilidade. O Governo Regional corta as asas aos madeirenses e aos porto-santenses. Não baixa os impostos às famílias, além do primeiro escalão. Esconde a responsabilidade da dívida e o peso dos impostos sobre as famílias. Não baixa as taxas de combustíveis, contraindo ou contrariando as promessas do Sr. Presidente do Governo. Aumenta a despesa da região à custa de salários e de saldos orçamentais que se prepara para aumentar a remuneração dos gestores públicos e ainda a possibilidade de conceder avalos e empréstimos a empresas participadas. Um governo que suporta cerca de 600 nomeados políticos, mais de uma nomeação política por dia. Um governo que não baixa o IVA e o IRC sobre as microempresas e que tem o desplante de apenas dotar o Plano Regional de Emprego por apenas 1,5 milhões de euros. 1,5 milhões de euros a dotação, com uma taxa de desemprego mais alta do país. Senhoras e senhores deputados, quando vamos fazer as contas deste Governo gasta em advogados, é cerca de 2,2 milhões de euros. Deviam afixar e ter a vergonha de pôr à frente do Instituto Regional de Emprego o custo que têm pago 2,2 milhões em advogados. Um valor superior ao que vão dotar o Plano Regional de Emprego. Esta que é a verdade. O cartaz devia ser afixado pelo atual secretário-geral do PSD, devia ser esse. Nós gastamos 2,2 milhões de euros em advogados. Um valor acima daquele que estamos a dotar para... Já temos a lista. Já temos a lista.
para terminar, um governo que se prepara para garantir novas swaps, que não aposta na saúde, que não resolve o problema da rega e que ainda tem o desplante, Sr. Deputado, pode concluir. Senhores Deputados, deixem o Sr. Deputado concluir. Muito obrigado. Que ainda tem o desplante de passar a responsabilidade da gestão da água de rega e os agricultores estão à vossa espera para cimentar as levadas e trazer a água aos terrenos, ainda tem o desplante de mandar a responsabilidade para as autarquias. Um governo que não resolve o problema dos taxistas que esperam pela fiscalização que não funciona. Um governo que não cumpre as promessas que fez aos produtores e aos criadores de gado, nomeadamente do gado controlado. Um governo que não defende a pesca lúdica, nomeadamente que põe em causa a subsistência da pesca. E para terminar, Sr. Presidente, um governo que não segura os seguros agrícolas dos agricultores e que tem que prometer aquilo que cumpriu, nomeadamente pagar aos produtores de banana os lucros derivados da GEP. Portanto, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento mini-social.